Aí galera do YouTube, Shalom, Shalom. Galera também do Instagram, Shalom, Shalom. Eu tenho postado os vídeos também no Instagram, tá bom? Eu vou ler a palavra de Deus aqui nas cartas de João, 1 São João, capítulo 1, versículo 5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora aqui no versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui no capítulo 2, capítulo 2, versículo 9, diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. O negócio é sério, hein? A palavra de Deus é a verdade, né? Então, olha a seriedade da palavra de Deus, né? Sobre aborrecer o seu irmão, sua irmã. A palavra de Deus não está nele, nem o amor de Deus. Eu fico observando um tanto de gente falando que teve visão, sonho, que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Nós temos que ser um pouco inteligentes, né? Como é que Jesus vai arrebatar a igreja? Vai voltar agora? Ou essa bagunça que está na igreja? Quando eu falo igreja, não é denominação não, entendeu? Tem gente que acha que só a denominação dele vai entrar no céu. Denominação é placa de denominação. A igreja, gente, é o corpo invisível de Cristo na terra, composta por todos salvos, lavado e remido no sangue do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo na terra,
constituída por todos salvos em Cristo na terra. Ela é invisível. A Igreja de Cristo são salvos que confessaram Jesus como Senhor, Salvador e Senhor. E Cristo é o cabeça da Igreja. Então, há várias denominações intituladas em Igreja, mas a Igreja é o corpo de Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, tem pessoas que acham que a denominação dela que é a única que vai entrar no céu. Você está redondamente enganado. Eu já vi crente da Deus de Amor falar que só eles que vão entrar no céu. Igreja Cristã do Brasil falar que só eles que vão entrar no céu. Adventista falar que só eles vão entrar no céu. Vocês estão errados. Que a igreja é uma só. É o corpo de Cristo. Há vários ministérios, diz a palavra de Deus, mas o Espírito é um só. O Espírito Santo é um só. Então tire isso da sua cabeça que é a tua denominação que vai entrar no céu. Não. Vai entrar no céu é aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Entendeu? Uma vez eu pedi a Deus para mostrar para mim que igreja que eles falam aqui na terra que vai entrar no céu. Eu ficava meio confuso. Foi no ano de 97, que eu tive a primeira experiência de arrebatamento de espírito. Eu fui no céu, terceiro céu. Eu vi os meus olhos do Espírito, estou falando diante da luz do Espírito de Deus. Eu não estou inventando visão, experiência sobrenatural. Eu tive essa experiência no terceiro céu. Eu vi com os meus olhos salvos que estão esperando o dia que Cristo vai voltar à terra. Os salvos estão lá no terceiro céu, no paraíso. Os espíritos dos salvos que partiu para a glória. O corpo voltou para o pó, mas o espírito está lá diante de Deus. Estão vivos. Está entendendo? Eu vi lá no terceiro céu. Deus só não permitiu eu ver a fisionomia das pessoas. Eu vi homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes que estão com Cristo lá no paraíso. Base bíblica missionária. Sim, quando Jesus estava na cruz, do lado direito tinha um ladrão, um salteador, do lado esquerdo outro. O do lado esquerdo blasfemou. O do lado direito falou assim: Senhor, tu és inocente, o Senhor não merecia estar aqui, estar lá na cruz, né? Mas ele reconheceu que ele merecia, porque ele fez coisa errada. Mas ele falou assim: por favor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou assim lá na cruz: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus estava dizendo que aquele camarada salteador que se arrependeu,
quando ele morreu na cruz, aquele salteador que se arrependeu, que ele estaria com Jesus no paraíso. Então, quando o corpo daquele salteador morreu e Jesus ressuscitou dos mortos, e Jesus entrou no reino do Pai, do paraíso, aquele salteador entrou também. O corpo dele foi para o pó, foi sepultado, mas o espírito dele foi para o paraíso. Então eu estou falando uma coisa que é baseado na palavra de Deus, algo baseado na palavra de Deus, que quem falou isso foi Jesus. Então pessoas que acham que o corpo, quando a pessoa falece, ela vai para o pó, é sepultado, como é sepultado, e continua dormindo. Não, não, não. A Bíblia fala que há um mundo espiritual real, que é o terceiro céu, que é o paraíso, que as pessoas ainda continuam vivendo. E quando Jesus voltar no último dia, o dia do juízo, vai haver duas ressurreição. A primeira ressurreição vai ser para esses salvos. No piscar de olhos, os espíritos das pessoas que estão no terceiro céu voltarão para a terra, entrarão nos corpos, ressuscitarão com corpos imortais, incorruptíveis. E nós que estivermos vivos os seguirão, encontrarão com o Senhor nos ares. Está na Bíblia. E quando eu estive no terceiro céu, no paraíso, eu vi salvos de todas as denominações. Não vou citar nomes de denominações, mas eu vi de todas as denominações, de várias denominações. E o anjo de Deus falou comigo assim: aqui só entra aqueles que foram fiéis ao Senhor na terra. Entendeu? Eu citei passagem da palavra de Deus e estou contando uma experiência real que eu vivi. Então, placa de denominação não salva ninguém. Quem salva é Cristo e a tua fidelidade a Ele na terra. Quando você fechar os seus olhos, você vai para o paraíso ao encontro de Jesus. E lá continua, a vida continua. Lá a vida está em movimento. Todo mundo lá está fazendo alguma coisa para Deus. O terceiro céu é real, gente, é realidade. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. Entendeu? Eu estou com 61 anos. Você acha que eu estou brincando com isso? Eu estou falando de algo que eu vivi há muitos anos atrás, essa experiência. Então eu fico escutando aí, vendo aí na internet, um tanto de gente falando que teve visão de arrebatamento da igreja, que Jesus está às portas. Será que tudo isso é Deus mesmo que falou? Existe dois tipos de visão. Existe a visão espiritual dada por Deus. Existe a visão da alma. Tem muita gente almática aí contando visão da alma. Ele está com tanta vontade de ir embora dessa terra que começa a ter visão da volta de Jesus, de arrebatamento. Será que foi Deus mesmo que mostrou para você? A Bíblia fala que nós temos que provar se os espíritos vêm de Deus, se as visões vêm de Deus, se a profecia vem de Deus. Nós não podemos julgar os profetas, mas julgar a profecia podemos. A Bíblia nos dá essa autorização.
Até o que eu falei aqui agora, que você tem que provar se isso vem de Deus. Você tem toda a liberdade, você não pode me julgar. A Bíblia fala que nós não podemos julgar o profeta, mas julgar a profecia sim. Então você tem que fazer prova. Pede a Deus para confirmar para você o que eu estou falando aqui é dele. Entendeu? Não vá acreditando só porque eu estou falando, não. Você tem toda a liberdade de pedir ao Senhor para confirmar se o que eu falei aqui, da experiência espiritual, se é verdade mesmo. E é verdade, como eu não brinco com Deus, eu tenho convicção. Se você pedir Deus para testificar, Ele vai confirmar para você. Eu não estou brincando. Então, eu li aqui na palavra de Deus que aquele que aborrece seu irmão está em trevas. Aí eu estou vendo aqui uma papagaiada aqui na internet, irmão atacando irmão. Está mó disputa aqui. Irmão julgando irmão, irmã julgando irmã. Está uma bagunça. E aí? Você acha que Jesus vai voltar agora com essa bagunça aí? Eu não acredito nisso, não. Papo sério. Para Jesus voltar, a igreja vai ter que consertar em muito. Quando eu falo igreja, é o povo. Estou falando denominação, não. Estou falando povo de Deus. Vai ter que consertar muito com Deus. E essa falta de amor que está no meio do povo de Deus. Não tem amor com prática. Amor de palavras não funciona. Entendeu? Então o negócio está sério. Eu creio que Deus está querendo que nós pregamos restauração da igreja, entende? Eu não acredito que Deus está querendo que a gente fique pregando arrebatamento da igreja agora, não. Entendeu? Eu acredito que Deus quer que nós pregamos restauração. Restauração de valores, restauração da verdade, restauração, o principal de amor. Botar o primeiro amor. Entendeu? Restauração da santidade, restauração dos dons do Espírito Santo, restauração de uma vida de oração, de jejum. Eu creio que é isso que Deus está querendo de nós. Pregarmos restauração. Eu sei que está acontecendo muitos escândalos e Deus está expondo tudo, porque Deus é juízo. Mas isso não nos dá direito de ficar julgando um ficar julgando o outro. Tem pessoas que parecem que têm prazer, né, de ficar divulgando escândalos, né? Beleza, já divulgou um escândalo que alguém cometeu, pastores e líderes aí, é porque Deus permitiu vir à tona, porque Deus está passando o pente fino. E você que está julgando aí, cuidado para o pente fino não passar em você aí, hein? Porque para a gente expor pecados dos outros, a gente tem que estar muito correto com Deus, hein? Tem que estar com a vida muito santificada. Você que expõe. Aqui a gente vê que direto e reto, né, no YouTube, né? Apareceu um tanto de canal falando, expondo pecado de líderes, de pastores. Eu sei que Deus está permitindo, mas tem muita gente aí que está brincando aí para ganhar dinheiro em cima disso aí. Porque dá muitas visualizações. Você já percebeu como é que dá muitas visualizações sobre escândalo, né? No meio da igreja? É uma coisa muito triste, né?
muito. Eu não me alegro com isso, não. Mas é necessário que seja exposto, né? Eu creio que é o próprio Deus. Porque a questão do avivamento que vai estourar, explodir no Brasil e no mundo, então o altar de igrejas tem que estar santificado, tem que estar puro. Aqueles que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, tem que estar em santidade, em cima do altar, em santificação. Então a turma que está brincando, Deus vai expor e vai, ó, entendeu? Porque primeiro o juízo de Deus vem sobre a casa dele, sobre a igreja, para limpar, purificar. Não é só em cima de altar, não, no meio do povo de Deus também. Entendeu? Que está brincando, levando a vida com Deus na brincadeira. Não ora, não jejua, não santifica. Só fica dependente de pastor, de líderes. Tem cristão que só fica na barra do pastor e da pastora. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não busca intimidade com Deus, comunhão com Deus. E por isso que ficam abalados quando começam a perceber esse negócio aí que está acontecendo aí na igreja de Cristo, porque não tem vida com Deus, só fica na dependência do pastor, dos líderes. Não tem intimidade com Deus. Entendeu? Então, é isso aí. Então, vamos nos unir mais, né? Eu não acredito na volta de Jesus agora não, viu? Tô falando sério. Vocês acham que Jesus vai... Vocês acham que a igreja está preparada? Eu seria muito egoísta de querer que Jesus voltasse agora e eu estou me preparando, né? Estou me preparando espiritualmente, a minha vida espiritual, porque eu quero encontrar com o meu rei no céu, quando ele voltar. Mas eu quero que a minha família também participe disso, meus parentes. Você não está sendo muito egoísta, não? Você quer, só você, né? E para a glória e os outros que se explodam, né? Isso aí é egoísmo. E o amor, né? Mas eu não acredito que Cristo volta agora, não. Com essa bagunça aí na igreja. Estou falando não é só no Brasil, não. No mundo todo. A igreja está preparada, não. Sinto te decepcionar. Mas o Senhor não vai voltar agora, não. Tem muita coisa para consertar. Eu creio que Deus quer que nós pregamos restauração. Não arrebatamento. A restauração e avivamento e arrependimento. Eu creio que é 3 coisas que Deus quer que nós pregamos constantemente. Restauração, arrependimento de pecados, avivamento, santidade. Eu creio que Deus quer que nós pregamos isso. E vivamos isso. Entende? Louvado seja Deus. Olha aqui, capítulo 2, versículo 9, 1 São João. Capítulo 2, 9 diz assim, ó, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Já pensou essa fofocaiada aí na internet? Julgamento. Ah, irmão, mas o missionário tem que falar contra o pecado. Eu sei que tem que falar contra o pecado. Mas temos que olhar. Examine-se mesmo, examine-se, pois, o homem a si próprio. Esse examinar não é só no dia da Santa Ceia, não, entendeu? É todo dia você tem.
eu e você temos que nos examinarmos como estamos diante de Deus, entende? Não é só no dia da Santa Ceia, não é todo santo dia. Para você falar do pecado, do irmão que errou, que falhou, você tem que estar com a vida muito correta diante de Deus, em santidade mesmo. Aí entra uma turma aí gravando, eu estou vendo aí na internet. Tanto de gente para falar do pecado do que o irmão cometeu. Ele está errado, é lógico, né? E Deus está tratando com eles, entende? Ah, outra coisa. Uma vez, Saul tinha pecado contra Deus, estava perseguindo Davi. E Saul caiu nas mãos de Davi. Davi teve a oportunidade de tocar no Saul. Sabe o que Davi falou? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele falou assim: eu não, jamais vou tocar no ungido de Deus. Está entendendo? O ungido de Deus, quem trata é Deus, entende? Não é você que trata com o ungido de Deus, não. Quem trata com o ungido de Deus é Deus. Estou falando ungido de Deus, ungida de Deus. Não estou falando de pastores, líderes, pastoras, pessoas que foram consagradas por homens, foram feitos no Instituto Teológico e foi consagrado. Tem muita gente em cima de altar que não foi chamado por Deus. O pessoal está de brincadeira, né? Eles estão achando que é só subir em cima de um púlpito e pregar a palavra de Deus. Quando você sobe em cima de um altar, de um púlpito, pregar a palavra de Deus, você está entrando na linha de batalha, de guerra espiritual, entendeu? Você que sobe em cima do altar para louvar, para cantar, você está achando que é só para aparecer para as pessoas. Você está na linha de guerra, batalha espiritual. Se você não estiver preparado, você está ferrado. Desculpa essa expressão, porque quem não está preparado por Deus para subir no altar e pregar a palavra de Deus ou fazer louvor, está frito, porque está na linha de batalha de guerra espiritual contra demônios. É por isso que tem gente que está se dando mal, porque não tem preparação, não tem altar secreto. Altar secreto é altar com Deus, de oração, jejum, santificação, leitura da palavra, oração de madrugada, oração em línguas, e vai para cima de altar pregar a palavra de Deus sem preparação nenhuma. Vai para cima de altar para cantar sem preparação. Os demônios vai e pega mesmo, afeta e a pessoa desce. Entendeu? Cai em pecado. Por quê? Eu quero ser pastor. Para ser pastor, meu chapa, tem que pagar o preço. Tem que ser ungido por Deus. Ou pastora, ungido por Deus. Entendeu? A mensagem já deu quase meia hora, mas é Espírito Santo que cronometrou aqui o tempo. Tá bom? Se você quiser passar esse vídeo para seus grupos de oração, de WhatsApp, Instagram, Facebook, passa para frente aí para ajudar alguém aí. Quem sabe, né? Pessoas estão precisando de ouvir essa palavra aí, entendeu? É o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Sou o missionário Robson Dias aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Está entregue a mensagem. Entreguei da palavra de Deus. Eu tenho quase 38 anos que eu estou no Evangelho. Eu não brinco com Deus, galera. Deus não se brinca com Ele. Olha, tem muita gente que está brincando com Deus dentro da igreja. Deus está indignado. Eu estou falando do Pai, entende? Deus Pai, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está à direita de Deus.
Eu só acredito que Deus ainda não acabou com essa terra, primeiro, por causa do preço que o Filho dele pagou por nós, Jesus Cristo. E segundo, por causa das crianças. Eu sempre falo, a santidade de Deus Pai é Jesus e as crianças. Deus só não queimou essa terra ainda por causa de Jesus Cristo, que é a santidade dele, e por causa das crianças que estão aqui na terra, que é a santidade do Senhor. Essa bagunça na igreja de Cristo na terra, essa bagunça do povo sem temor de Deus. Vocês acreditam que que o Pai, que Deus queimou 2 cidades, Sodoma e Gomorra? Se salvou só Ló e a família dele. Mesmo assim, a mulher dele olhou para trás, não podia olhar para trás, virou estátua de sal. O resto Deus queimou tudo. Já imaginou? O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Como é que o pecado está chegando diante do Pai de Deus? Como mau cheiro. Deus deve estar indignado. Tem hora que eu penso isso, eu até tremo, entendeu? Eu tremo nas bases. Tem horas que eu estou falando com o Pai, com Deus, em nome de Jesus, né? Falando assim, Deus, tem misericórdia de mim. Entendeu? Nós temos que ter temor e tremor de Deus. Deus é santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Quando a gente está falando essas coisas, a gente sente um peso de responsabilidade, sabe? Responsabilidade. Isso aí eu tenho com Deus, Ele sabe. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.